né? Como solicitar o extrato para fins rescisórios, tá? O extrato para fins rescisórios, Ludmila, geralmente, ele, do ponto de vista, como o Telino falou, do ponto de vista da fiscalização, é muito difícil que esse valor esteja correto. Geralmente, a gente vai fazer um levantamento de débito na empresa e esse valor ele tem alguma diferença. A ideia é que não se utilize o extrato para fins rescisórios, esse valor para fins rescisórios, porque o correto é reconstruir toda a remuneração do empregado desde o início do seu contrato, de todo o seu período laboral, com todos os afastamentos, férias, 13º. Se tudo isso tiver na folha do FGTS, ou se você importar para o FGTS digital, o cálculo da rescisória vai ficar correto, inclusive da indenização compensatória, ok? Mas o próprio FGTS digital, ele deixa um campo, assim como é feito hoje no Cefip, ele deixa o campo para que o empregador possa preencher com esse valor para fins rescisórios. Se você tem certeza que esse valor está correto, você pode, ao invés de importar o histórico de remuneração daquele trabalhador, ou digitar, como queira, ou refazer no e-social, enfim, você pode trazer esse saldo. Mas, lembrando que você precisa ter uma certeza de que esse valor está correto, para não gerar uma diferença futura, inclusive com a autuação, né, da inspeção do trabalho, ok? Essa seria a minha observação com relação Bruno? Ao extrato para fins rescisórios. Pois não. Bruno, posso complementar? Aproveitando o que o Bruno está falando aí, pessoal, é o seguinte, nessa situação, não sei se vocês já notaram, quando você tem a tela do histórico de remunerações, você nota que você tem duas abas, uma para preenchimento do histórico de remunerações, onde está escrito lá a palavra recomendável. Ô, Telino. Oi. Telino. Pode falar, Bruno. Pode falar, Bruno. Eu vou pedir só para o Ian colocar a minha tela para você explicar, porque está na tela a minha... Ótimo. Muito bom, essa Bruno. tela, entendeu? Muito bom. Porque daí aqui é onde você tem o campo aí para você... É isso mesmo. Muito bem. Viu, pessoal? Aí, quando você olha nessa tela que Bruno gentilmente nos colocou aí, você observa que, como padrão, ele já assume que o ideal é você se utilizar da metodologia nova do histórico de remunerações. Por quê? Porque em algumas situações, o saldo que você obtém na caixa, ele pode vir notadamente a menor. Nós temos essa experiência da fiscalização de grandes empresas ou de pequenas empresas, média empresa, de FGTS. Existem situações em que o que está na conta vinculada, ele é notadamente a menor, principalmente por ausência de informação e de recolhimento. Em alguns casos em que o trabalhador ele transitou em alguns estabelecimentos, mas a empresa teve dificuldade de fazer esse envio dos dados no ambiente lá da Caixa Econômica, quando o trabalhador movimentou em relação a várias empresas do mesmo grupo econômico. Então, você nota que existem muitas situações em que você se utiliza do saldo, mas aquele saldo ele pode estar notadamente a menor. E ao utilizar essa metodologia, você corre algum tipo de risco. Já no caso em que eu citei, por exemplo, de um trabalhador que ele saiu de uma empresa A e foi para a B, quando você vai olhar o histórico de remunerações nessa empresa B, você vai notar, opa, peraí, você vai precisar informar dados de remuneração também, supostamente, daquele primeiro período. Então, você vai ter, já de cara, o sistema te alertando de que o valor devido é de todo o período laboral. Lembrando que quando a gente fala de transferência de empregados dentre uma empresa para outra, quando essa transferência se deu no período do E-Social para ambas as empresas, se ambas as empresas tiverem informado, a empresa A informou o primeiro período e fez a continuidade e fez o tipo de desligamento apontando corretamente para a empresa B, e a empresa B fez a admissão dizendo que ela foi uma admissão oriunda daquele empregador A, por exemplo, o próprio E-Social, ele vai trazer para o FGTS Digital, nós vamos trazer para o FGTS Digital a recomposição da remuneração de todo esse período laboral. E aí você já nota um ganho em relação a essa metodologia. Pode, Fábio? Com certeza. Bruno, faz favor, para demonstrar aí o que o Telino está colocando. Nesse caso específico, não foi
essa hipótese não foi configurada aqui no sistema, mas eles vão conseguir ver o título da coluna onde vai aparecer essa situação que o Querino colocou, né, dessas remunerações de transferência. Lá no livrinho aqui, ó, não. Em cima das colunas. Na tela que tu estava mesmo antes, por favor. Isso, bom. Agora seleciona e digita aí, isso. Quer ver agora aqui, tá vendo o livrinho ali, ó? O livrinho em cima do canto direito superior. Superior direita. Isso. Aí. Clica aí. Clica aí. Ó, aqui, origem da remuneração. Clica nesse botãozinho. E aí eu já vi que tinham perguntas, né, sobre isso aqui no chat. Então, nessa coluna, né, origem da remuneração, vai aparecer a origem, o CNPJ, né, se foi informado corretamente no social, o CNPJ anterior e a remuneração, né, do usuário que está consultando a FGTS agora. Daí todo exatamente. As remunerações vai estar completa aí para a geração da multa. E aí você vai ter a garantia, pessoal, que você está olhando o histórico na empresa B, mas você tem a garantia de que, se tudo foi informado lá completamente, a gente não vai precisar buscar saldo de duas contas, nem você da empresa B vai precisar consultar dados da empresa A. Agora, só lembrando que para que isso aconteça, existem alguns condicionantes. É importante que, para que isso aconteça, essa data da transferência tem que ter sido num período em que ambas as empresas estavam prestando as informações e prestando as informações do jeito correto, de forma que uma uniformize e complemente a informação da outra. Caso contrário, você vai precisar fazer a reconstituição dessa informação. Mas voltando para a pergunta original, você poderia perguntar também, mas olha, eu ainda estou reativo, eu ainda estou querendo utilizar o método tradicional, se utilizando do saldo. Vai poder? Sim. Bruno, você pode clicar, por favor, lá na tela. Pronto. Se você não quis se utilizar da metodologia... Uma observação. Pode falar, Bruno. Pode falar. Eu gostaria de fazer uma observação, porque essas telas que estão aparecendo aí, nos caras, vocês vão verificar que tem, às vezes, um CPF, um CNPJ. Os números, essa é uma versão de homologação, esses números são válidos, tá? Mas os dados não correspondem às pessoas, porque como o campo ele é verificável, eu não posso inventar um CNPJ aí ou um CPF. O CPF é válido. Os dados não tem nada a ver, né? O trabalhador aí é o QZXR, portanto, é só para deixar bem claro que esses dados aí não expõem nenhum dos CPFs nem CNPJs que a gente está utilizando aqui na live, tá? Muito bem, Bruno. Viu? Posso continuar, Bruno? Pronto. Aí, pessoal, nessa tela aí, ó, onde você optou por aquela metodologia que você já está acostumado. Uma pergunta que costuma acontecer é o seguinte, vem cá, o FGTS Digital vai importar os dados de lá? Não. Você vai buscar o saldo do jeito que você já está acostumado lá pela conectividade para você inserir e quando você vai se utilizar dessa metodologia, você vai notar que o próprio FGTS Digital ele já te dá um alerta para que você verifique se aquele saldo realmente está contemplando todos os valores devidos, sob pena de, em não o fazendo, você poder vir a ser demandado numa ação fiscal para fazer o pagamento da indenização complementar. Pronto, é muito bem, Bruno. Bruno já demonstrou aí, ó, que quando você pede para que você confirme lá o cálculo, com base no saldo, ele já te dá uma mensagem de alerta. Você nota que você precisa botar o saldo, mas se você tem aquele saldo, mas você sabe que naquele saldo não estava embutido os depósitos rescisórios que você ainda não fez, o próprio FGTS Digital ele já tem condição de fazer, somar aquele saldo que você buscou na Caixa dos valores contemplados nessas competências, seja do mês anterior, para que você some e faça a correta apuração ou a mais próxima possível do valor devido. Mas, pela segunda e última vez, não esquece, prefira se adaptar a essa metodologia recomendável por todos os motivos que eu falei. Inclusive, você vai notar que quanto mais o tempo passar, você vai ter algumas limitações para o uso dessas questões de inserir o saldo da conta vinculada. Mas, por enquanto, dá para você utilizar
mas não fique rejeitando o novo. Tudo tende a se harmonizar e em algum momento você vai ver que vai ficar muito restrito a possibilidade de você se utilizar do valor do saldo. Então, o FGTS digital, ele não puxa automaticamente os valores da Caixa.